Oi, filhoto. Pode vir. Vou fazer uma live. Agora tá fazendo? É, tá ao vivo, mas deixa eu esperar o pessoal entrar. Vem. 0 pessoas? Por enquanto. Fala, oi, gente. Depois fica lá. Bem? Tudo, e você? Tá bem. Vai terminar muito tarde? Que horas? Mais ou menos termina? 1 horinha. Umas 10? Não, mas não. Umas 9 termina? 8h40. Consegue me ajudar a fazer Tá saindo mais tudo uma? aqui. Pode me ajudar a fazer mais uma história depois? Eu vou comentar. Oi, Maria! A minha queridinha do Maranhão. Tudo bem, amor? Falei pro meu marido que aqui foi amor à primeira vista, né? Virtual. A gente nem se conhece e a gente já tem, né? Maior afinidade. Oi, Aline, tudo bem, amor? Isa, olha quem entrou aqui. Pois é, Maria, maior afinidade virtual, né? Dani, tudo bem, amor? Oi, bonita, não tem aula hoje? Aula comigo, né? A pessoa vai sair de letras e vai vir aqui pra pedagogia. Ai, Maria, ó. Coração, amor, obrigada, viu? A Tati entrou, Beth. Tudo bem, bonitas? Pois é, você já tá ficando viciada, ô Isa, em lives de alfabetização. Tudo me diz que um momento eu vou te convencer a vir para a pedagogia. Tudo me diz, tudo indica isso. Se Deus quiser. Maria Souza entrou agora. Tudo bem, amor? E bem-vinda, Magna Barbosa. Vamos lá, pessoal. O pessoal tá entrando aqui. Rosa, Jaqueline, bem-vinda. Beijinho. Vai ficar aqui, né, Maria, comigo hoje? Tati tá viciada. Tati já fez o curso, é minha aluna, tem um monte de resultado e tá aqui nas lives, né? Eu acho, Isa, eu acho que eu vou te convencer. Meninas, mas bora lá. Hoje a gente vai fazer uma live que hoje é segunda-feira, né? Pensa. Mas a gente vai falar sobre... Vamos fazer essa live aqui, porque hoje é o último dia para entrar no curso. Cleonice, bem-vinda, amada. O pessoal vai entrando e eu vou dando as boas-vindas aqui. Então, hoje é o último dia pra gente fazer, pro pessoal entrar pro curso, né? A gente já tem lá os alunos que já entraram, essa turma nova, mas depois a gente fecha o carrinho e não faz mais porque eu gosto de acompanhar mesmo as turmas, então eu fecho e não abro, tá? De volta. Então, hoje é o último dia mesmo, conforme eu já tinha anunciado. E aí, hoje eu trouxe um tema, porque assim... Peguei no ponto fraco das profas, né? Porque a gente vê aquele monte de atividades e a gente acha que a gente tá acertando. E, na verdade, a gente tá indo por um caminho que só tá atrasando a alfabetização dos nossos alunos. Vai sempre conteúdo, Isa, e live sempre. É só sobre o curso mesmo que eu tô focando, porque eu abri o carrinho na quinta-feira e vai ficar aberto só até hoje. Então, por isso que eu tô falando tanto, né, e tirando dúvida, porque muita gente entrou pra perguntar mensagem no individual, e às vezes é legal a gente falar aqui e tirar as dúvidas do pessoal, né, que às vezes fica. Então, fiquem super à vontade, tá? Quem tiver dúvida, pode me perguntar aqui que eu vou respondendo sobre qualquer coisa, sobre o curso, sobre outras coisas voltadas para alfabetização. Ó, tá entrando Sica Botelho, não sei qual que é o nome, mas bem-vinda, bonita. E TH Rodrigues, que eu também não sei se é Thaís, enfim, Tainá, Tainara, né? Mas super bem-vindas, Di, Cauã, enfim, todo mundo que tá entrando agora. Bom, vamos lá. Então,
Por que eu quis trazer esse tema? Justamente por isso, porque depois a gente para de falar sobre isso, porque aí eu vou focar no curso e nas meninas que estão lá, e aí eu queria muito só que vocês refletissem sobre essas atividades. A gente não conseguiu imprimir todas, porque eu cheguei agora da faculdade e vim correndo pra cá pra conseguir dar tempo de fazer a live. Eu só consegui imprimir 2. Mas vamos começar a falar sobre essa aqui, ó. Ah, Dani, que linda, você tá aqui, amor. Ó, isso aqui é um caça-palavras que todas, né, eu já até gravei um vídeo sobre isso, mas todos os livros trazem isso e a gente usa muito no processo de alfabetização. Me contem aqui no chat, bonitas, quem que usa esse tipo de material ou que já viu nos livros ou que usa mesmo porque não sabia, né? Tá lá no livro, a gente vê que é uma atividade, né, para a criança procurar ali as palavrinhas e a gente acha que é bacana. O que vocês acham? Professor Neres, Vanusa, bem-vindos, queridos. Vocês usam esse tipo de caça-palavras de material para alfabetizar? Ou já viram aí? Me conta um pouquinho sobre isso, bonitos. Tem várias aqui que eu selecionei pra gente conversar. Então, na nossa época tinha mesmo, mas por quê? Porque este caça-palavras tradicional... É isso mesmo, tinha muito. E tem ainda hoje, gente. Até hoje tem muita coisa. Pergunta, né? Repete o comentário, porque o comentário não aparece na gravação, né? Ah, tá, mas elas estão vendo. Ah, tá, entendi. Ele tá pedindo pra eu repetir os comentários de vocês. A Isa falou, nossa, até na minha época tinha caça-palavras. Eu amava, aliás. E a Dani falou, esse daí é verdade. Tem muito livro que tem esse caça-palavras para muitas crianças procurarem e acharem a palavra. Eu fazia muito, é isso. Mas o que eu quero que vocês prestem atenção, gente? Caça-palavras, ele só trabalha a atenção visual. Aí eu quero que vocês olhem comigo. Toda vez que vocês forem fazer curadoria sobre escolher as atividades que vocês vão trabalhar com as crianças de vocês no processo de alfabetização ou adolescente, não importa. A primeira pergunta que vocês têm que se fazer é: essa atividade, ela faz o meu aluno refletir sobre o sistema de escrita? E essa... Oi, Ana. Oi, Irenice, tudo bem? E essa reflexão tem sempre que ser isso, assim, ó. Ele reflete sobre o princípio alfabético, que é o som, a forma e o nome da letra. Se ele não tiver essas 3 percepções, que eu vou falar hoje, tá? Como acontece no cérebro, que é a cognição, a gente não dá conta dessa alfabetização com proficiência. Aí a gente continua perpetuando aquela alfabetização tradicional que forma pessoas mecanizadas, tá? Que elas decoram, elas registram ali no cérebro delas, porque é isso que acontece, né? Elas armazenam essa informação decorada, mecanizada, que só trabalhou o visual e a parte motora. Daqui a pouquinho eu explico mais sobre isso. Esse tipo de atividade, ele é bom para trabalhar o quê? Somente atenção visual e foco, concentração. Então, se esse é o objetivo de vocês, essa atividade serve. Porque observem, vamos supor que a criança está lá silábica alfabética não, pré-silábica ou sem valor. Ou seja, ela não tem relação sonora ainda, né? Vocês já sabem que essa hipótese, ela vai usar uma letra para representar cada sílaba, né? Cada pedaço ali da palavra, mas ela não faz relação sonora. Então ela não usa, ela usa letras aleatórias. Se for pré-silábico, ela pode fazer isso, usar letras aleatórias com o repertório pequeno que ela tem, ou ela pode usar garatuja, desenho, tudo bem? Eu falando assim? Se vocês tiverem dúvida, vocês me falem. Aí imagina que essa criança não tem noção nenhuma. Aí ela olha aqui a banana e ela vê isso aqui escrito e ela sabe que ela tem que procurar essa palavra. O que ela faz? Ela não reflete assim, com que som que começa, quantas letras eu preciso, até quantas letras ela pode até contar, mas não pensando quantos pedaços tem. Então ela não tá trabalhando consciência silábica, ela não tá trabalhando... Gente, até o Ativino Unicid tá aqui, bem-vindo! Olha, agora eu vou ficar famosa. Então, assim, ó, ela vai olhar pra cá e vai só olhar aqui a palavra banana e a hora que ela achar essas letrinhas do jeitinho que tá aqui, ela vai copiar e colar. Então, essa atividade aqui, ela vira uma atividade cópia. Faz sentido isso pra vocês? E minha bonita da Projeto Curuquinha entrou também, bem-vinda, amor.
Hoje eu uso esse tipo de atividade para momentos de descontração, e isso não para o processo de alfabetização. E ela pode acontecer, vocês podem usar, mas com consciência de que ela não está ajudando a criança a ser alfabetizada neste formato. Então, eu posso adaptar essa atividade? Eu posso tirar essas palavrinhas aqui, tirar mesmo, viu, gente? Eu fazia isso quando eu era professora, eu passava branquinho aqui, porque não fazia sentido. Agora, vocês concordam que assim, ó, se eu tenho só a banana, e aí tem alguns bancos de palavras que são diferentes. Eu também não faço banco de palavras igual para todos, porque eles têm níveis de dificuldade diferentes. Então eu posso fazer um caça-palavras com imagens, e aí a criança precisa refletir sobre o som e letra, mas ela pode identificar no banco de palavras. Aí tem um banco de palavras que eu ensino, que é um banco de palavras simples, para as crianças pré-silábico e sem valor. E tem um banco de palavras complexo para a criança que é silábica com valor. E para a criança que é silábica alfabética, eu nem uso banco de palavras, só imagem, porque ela já tem muito mais consciência, né? Ela faz muito mais relação sonora com fonema-grafema. Faz sentido isso para vocês? Então, eu posso fazer esse banco de palavras e utilizar o caça-palavras com imagens, ou eu posso fazer um caça-rimas, né? Que aí a criança olha a palavra e ela tem que encontrar uma rima ali. Mas só que também não adianta a gente só colocar imagens. Para pré-silábicos sem valor, eles não vão conseguir identificar. Eles vão ficar horas tentando fazer uma atividade e não vão conseguir, porque eles ainda não fazem essa relação. Então, primeiro, vejam, é um trabalho de identificação, de reflexão, a professora fazendo as intervenções certas, fazendo as perguntinhas, que é aquilo que eu falei já nas outras lives e no webinário. A professora faz as perguntas assertivas para a criança mirar ali o que ela precisa prestar atenção. Depois que ela identificou essas palavras, aí a gente vai trabalhar foco e concentração com esse objetivo. Mas não assim, dessa forma. Tudo bem? Então é sobre isso. Essa atividade aqui, ó, extremamente tradicional, ela não serve para o que a gente quer, para o nosso propósito, a menos que a gente faça essa adaptação, tá? Vai falando se isso tá fazendo sentido para vocês e se vocês veem de outra forma. E a gente discute aqui, porque depois eu vou falar como que o cérebro funciona para ele trabalhar depois, né, ser alfabetizado com proficiência, e não pra gente ficar formando analfabetos funcionais, que leem por ler, só decodifica ou codifica, e não consegue entender, compreender o texto. Faz total sentido. Se pararmos para pensar na nossa época de alunos, podemos ver que realmente faz sentido. Faz muito, né? A gente vê o reflexo disso na sociedade hoje, né? Que eu já falei também bastante sobre isso. Aí, a outra atividade, que na verdade não é uma atividade, é um recurso. Esse tipo de alfabeto aqui, ó, que é um alfabeto decorado. Esse aqui é um simplesinho, e eu peguei agora rapidinho na internet, né, que tá cheio de material, e ele tá escrito em inglês, tá vendo? Lion, monkey, de macaco, então não tá ainda... Mas normalmente a gente tem aqui, ó, tipo um A de abelha ou de avião, e aí o formato da letra vem do objeto, ou do bichinho, alguma coisa nesse sentido. Por que vocês acham que esse tipo de atividade não serve? O que vocês acham? Coloquem aí, gente, só o que vocês acham. Como eu falo para minhas alunas, não tem resposta certa, ninguém tá esperando aqui, ainda mais na live. Vou dar um tempinho pra vocês escreverem, tá? Eliane, tudo bem? Antônio, Luiz. Ó, Luiz entrou, hein? Faz todo sentido, porque eu já fiz e passei atividade para os meus alunos quando eu tava no PIBID, eu fazia com imagens, com palavras, fazia caça-palavra sem palavras, só com figura. Mas, ó, imagina muita informação. E isso né, ou DAI? Será que eu tô acertando? Bonita, é muita informação e você confunde o símbolo com o objeto. É igual a quando a gente está trabalhando a letra cursiva. Aqui, a criança não sabe se ela presta atenção na letra ou se ela presta atenção no desenho. E a gente confunde, tá bom, amor? Então, ela confunde muito aqui. A gente não pode fazer isso na cabeça de uma criança que tem que pensar sobre tantas coisas quando a gente fala de alfabetização. Ela tem que pensar no som, em qual letra, qual o nome da letra, quantas letras, quantos pedaços. Olha, para uma criança, isso é muita informação.
Para nós que já somos alfabéticos, não, né, alfabetizados, mas para a criança é muito difícil. Então não adianta, gente, assim, ó, pensem que quando a gente fala de produção textual para uma criança que não está alfabético, é sempre lista de palavras, nunca texto. Às vezes a gente tem mania, inclusive, ó, já vou falar outra coisa errada, trabalhar frases com criança silábica alfabética. Ela não é alfabética ainda. Hoje mesmo eu estava dando aula e uma aluna minha falou isso pra mim. Ela falou, eu tenho um aluno que eu atendo, ela tá de auxiliar, né? Ou estagiária, alguma coisa assim. Ela falou, eu tenho um aluno que eu atendo que é engraçado, ele já sabe ler, mas ele não entende nada do que ele tá lendo. E ele não sabe escrever. É normal? Sim, porque ele memorizou. Ele não sabe ler, bonitas, ele sabe decodificar. Ele junta imagens que ele já guardou, que é aquele formato da letra. Então, que eu sei que esse daqui, ó, vou tentar fazer aqui pra vocês, tá? Ó. Eu sei que esse daqui, o nome dele é B, né? E eu já juntei coisa que eu sei que é Bá. E aí ele junta na hora da leitura e fala Bá, mas ele não tá entendendo o que é, porque ele não tem consciência do som. Então a gente tem que, pra gente trabalhar essa consciência, essa reflexão sobre o sistema de escrita alfabético, a gente precisa fazer um trabalho de consciência fonológica, de instrução fônica, trabalhar explicitamente, fazer as atividades que têm sentido para ele. Então, olha o que eu tô dizendo. Quando a gente vai trabalhar as atividades da apostila, o material, fazer compra de atividades, que eu sei que vocês gostam bastante, a gente também tem como professor, isso é uma habilidade, uma competência importante, fazer uma curadoria daquelas atividades. Porque nem tudo faz sentido e só fica atravancando o trabalho de vocês, entendem? Então, como a Di colocou, esse alfabeto aqui é muito ruim, porque só confunde as crianças. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque nós, professoras, ainda mais pedagogas, né, a gente adora luz, câmera, ação, né? A gente quer cor, porque a gente sabe da importância da cor, né? Da ludicidade ali para criança. A gente quer isso, do desenho, só que a gente tem que tomar cuidado, porque quando a gente está fazendo a alfabetização, falando disso, isso só confunde a cabecinha da criança, tá? Então tomem muito cuidado com esse tipo de atividade. Isso aqui não serve. Como é que tem que ser o alfabeto? Limpo, com letra bastão, somente ela. Manu, Michelete, deve ser parente da Dani, e a Renata entrou também. Bem-vinda, bonita, saudades. Que foi minha aluna do PSA também, bonitona. Então, assim, ó, entenderam, pros, que o alfabeto para essas crianças, aí até assim, ó, já vamos falar de outra. Quando a gente usa 4 tipos de fontes, não é que é errado a gente usar, mas tem um momento certo. Porque imagina que a criança tá pensando sobre tudo isso que eu comentei agora com vocês, aí ela tem que olhar ali naquele alfabeto, e aí qual que eu uso? Porque para ela são coisas diferentes. São desenhos, são formas diferentes e ela tá aprendendo ainda. Então, tem que ser a letra bastão de forma, tá? Tô falando assim porque eu não sei como no estado de vocês falam, mas é a letra bastão de forma maiúscula, só ela. Depois, quando a criança já estiver alfabética, a gente vai introduzindo as outras fontes. E é um processo natural. Ela vai, no processo, quando ela estiver alfabética, vocês vão ver que é um processo bem tranquilo. Ela começa a ler já as minúsculas e depois a gente começa um trabalho de fazer com letra cursiva, que a gente sabe que é importante, mas não no processo de alfabetização, porque só dificulta. Tá bom, bonitas? Então, assim, ó, não pode. Aí eu vou aproveitar assim, ó. A gente acabou de ver esse que é a letrinha desenhada. Tem aquele outro alfabeto que é o alfabeto ilustrado, que aparece a letra, às vezes é até a letra bastão, e embaixo aparece uma imagem. Vocês lembram disso? Eu até acho que falei durante o webinar ou na última live. Não pode. Por que que não pode? Porque a criança fica engessada. Foi no webinário que eu contei quando eu ganhei, né, aquele alfabeto lindo, todo envernizado, todo maravilhoso. E a minha coordenadora falou, joga isso fora, não serve, vai engessar seus alunos. E eu vivi isso, né, os meus alunos sendo engessados. E assim, ó, a letra D, ela não pode ser só de dado. A criança não pode pensar na letra e associar aquela imagem. Ela tem que pensar que o D, qual que é o som do D, qual que é o som do M, como é que é a pronúncia disso. E aí no cérebro ela vai fazendo as conexões. É esse o som. Para esse som, quem representa esse som? Quem é o grafema que representa esse fonema? A letra que representa esse som é essa, e aí ele vê a forma, ó, 2 conexões acontecendo no cérebro. E depois o significado disso.
Entendem? E aí sim, isso expande. Aí ele cria uma gavetinha, ele fala, entendi, então é essa letra. Toda vez que ele buscar um recurso, ele não vai pensar no dado, que nem aconteceu lá comigo, que o aluno pensou na faca. Ele vai pensar no som, vai falar, já ouvi esse sonzinho aqui. Então é essa letra. Entendem? Olha o sentido que faz isso, gente. Isso é puramente neurociência. Então, sobre o alfabeto, não pode ser o alfabeto desenhado, cheio de... né? O S é uma cobra com uma carinha. Não pode. Isso só distrai a criança e não faz sentido para ela, só atrapalha o processo. Não pode ser aquele alfabeto que tem a letra e embaixo um desenho, porque vai indiciar. E, de preferência, e eu vou dizer que melhor coisa é não usar o alfabeto com as 4 fontes quando a criança está no processo de alfabetização. Depois a gente introduz e vai fazendo super mais sentido, tá? Ai, gente, entrando muitos bonitos aqui. Brian, Brian, acho que é uma Flávia, alguma coisa assim. Jaene, se não me engano, e Elisângela, que é minha aluna. Bem-vindas, queridas. Tudo bem, gente? Então, vou falar de alguns só, tá? E se vocês quiserem, aí vocês já colocam aí no chat pra mim o que mais que vocês têm dúvida se serve ou não de atividade, tá bom? Então, eu já falei do caça-palavras, fiz até uma colinha aqui pra não esquecer. Falei do alfabeto ilustrado, os 3 tipos de alfabeto que a gente não vai usar, que é melhor usar o alfabeto limpo, né, com a letra de forma, bastão maiúscula. Silabário. Quem aí? Tá bom, não usa silabário, mas tenho certeza que quando fez estágio lá na pedagogia, entrou numa sala que tinha silabário. Sim ou não? Me contem. E aí o silabário é uma outra questão, né, gente? É que nem usar cartilha caminho suave. O que acontece no silabário? Ele não cria autonomia leitora. Ele trabalha a combinação mecânica de letras. De novo, a gente está falando sobre o que eu falei lá no início. Ele reflete? A criança reflete sobre o sistema de escrita alfabética? Não, ela não reflete. Ela não para pensar no som, na letra e no significado. Ela não para pensar nisso. Então, quando a gente fala do silabário, sabe o que é, né, gente? Tenho certeza que vocês sabem. Que tem lá as famílias do B, aí baba, bibabura, depois tem até o silabário das sílabas complexas. A mesma coisa acontece aqui, ó. A criança, ela só lê, ela só olha esse traçado e ela junta isso daqui sem pensar nos sons. O que acontece quando você coloca isso na palavra? E aí pede para a criança escrever banco, beijo. Ela só faz uma cópia, mas ela não está pensando sobre o que ela está escrevendo. E é isso que eu queria que vocês entendessem, que esse processo mecanizado, engessado, bem tradicional, né, que é arcaico, pensem comigo, a família, ela existe, tá? Você junta as vogais com as consoantes, formam as famílias. Mas o que eu tô dizendo aqui é que a gente não pode trabalhar de forma fragmentada. A gente tem que desenvolver consciência, percepção, porque depois eu vou falar como o cérebro funciona. Aqui, quando a criança vê assim, ó, invertido... Ai, gente, horrível fazer assim. Mas quando a criança vê assim, por exemplo, invertido, ela já não consegue entender. Quando você coloca aqui, ó, uma sílaba assim... Deixa eu escrever, já mostro. Assim, ó, já fugiu. Aí ela vai juntar, só que ela vai juntar assim, ó. B com A, Ba, N, C com O, Co. Às vezes ela até entenderam o que vai acontecer, aí a gente fica nesse processo lento, sendo que não precisava disso se a gente tivesse trabalhado o som antes. Então, silabário fica muito engessado. Não usem silabário, tá? Lá no curso, o que eu falo? De 2 coisas importantes. A gente vai trabalhar com sílabas prontas, assim, até a gente faz aquelas atividades de desafio que as sílabas estão ali separadinhas para a criança montar, mas só com as hipóteses pré-silábicas sem valor. Com valor já fica muito fácil, porque ele já reconhece muitos dos sons. Então você facilita a vida da criança. Se facilitar, o nível, lembra? Ele não pode ser nem tão difícil, eu falei isso na última live, e nem tão fácil. Ele tem que ser aquele meio ajustado que a neurociência fala, tá? Para desafiar a criança, que ela se sinta desafiada, porque ela não é tão simples assim, mas não a ponto dela não conseguir fazer. Então, prestem atenção nisso, tá? É bem importante. Tudo bem até aqui? Deixa eu só ler os que vocês estão me escrevendo aqui, ó.
Eu tenho o silabário na minha sala, não usei pra nada. Ai, que linda! Ficou apenas de enfeite pro próximo ano. Com toda certeza não terá silabário. Esse ano meus alunos não usaram pra nada. Excelente, Tati. E teve resultados, né? Que a Tati é aquela moça que eu mando o vídeo dela pra torta direito, né? A Rê também tenho certeza que usou, a Dani, enfim. Eu aprendi assim, pra mim, me prejudicou muito, né? Mas depois eu fui aprendendo cada... é isso, Dani. Até hoje é... Sim, Maria, é essa que é a angústia, né? Hoje eu tava dando uma aula para as minhas alunas falando sobre as políticas que a gente já construiu, né? Estamos acabando já o semestre. E a gente tava falando sobre isso. A Política Nacional de Alfabetização, a BNCC, a LDB, todas elas mencionam lá nos seus artigos ou na sua literatura, né, na forma como está organizado o documento, como que tem que ser a alfabetização. E todos vão falar sobre evidências científicas, base na neurociência. E é incrível como isso ainda é muito usado e as pessoas não saem desse patamar. E por N motivos. Porque sempre foi assim e é assim que eu aprendi, eu vou continuar assim. Porque essa fala é que eu mais escuto. Mas eu fui alfabetizada no método tradicional. E aí eu dou continuidade disso. E isso é muito sério, bonitas. É a mesma coisa que eu falar, então, antes eu usava fralda de pano, sempre usei, não fez mal pra ninguém, então vou continuar usando fralda de pano. Usa, mas qual que é o trabalho a mais sobre isso? Porque hoje, quando a gente... Eu dei um exemplo muito chulo aqui, né? Mas assim, ó, quero que vocês prestem atenção que qual que é a consequência da gente continuar trabalhando a alfabetização tradicional? A gente vê a consequência disso primeiro nos alunos que nem todos avançam, segundo, nos prejuízos que ela causa na própria pessoa, né, na reflexão, na produção textual, na própria leitura. Isso é terrível, porque vira uma bola de neve eterna, né? E para recuperar é muito mais difícil. E a gente vai vendo isso. Hoje o nosso maior problema na educação é a qualidade. A gente tem muito analfabeto funcional. Criança, falei hoje sobre isso, né? Crianças de 8 anos que não conseguem, às vezes, encontrar num texto, lá na provinha, nas avaliações externas. A gente vê muito isso. Criança de 8 anos que não consegue encontrar um erro, uma mensagem que está explícita, está dada lá no texto. Ela não consegue. Por quê? Porque ela só decodifica. E vejam se faz sentido, tá, bonitas? Porque eu gosto de ser muito didática e fazer bem mastigadinho. Então, o que eu vou falar agora, talvez vocês falem, ai, não precisa explicar isso. Mas eu vou explicar, porque às vezes tem pessoas que precisam dessa explicação. Quando eu falo de decodificar e codificar, é porque a gente tem um código de escrita, né? O nosso alfabeto, ele foi construído a partir dos sons da nossa fala. E eu disse que eu falo, inclusive, isso no curso. E aí, só consegue codificar e decodificar quem sabe a senha desse cofre. Eu falo, né? Eu sempre brinco. Ele precisa saber fazer isso. Então, para codificar, o que ele tem que fazer? Ele tem que ouvir o som e transformar aquele som num código, que é a letra. E decodificar, então, por isso que a gente fala codificar, ele consegue escrever, porque ele percebe os sons. Só que, veja que no método tradicional, ele não consegue perceber os sons. Ele faz por memorização visual e mecânica, motora. Só isso, ele não reflete sobre aquilo, tá? E a decodificação é quando ele olha para aqueles símbolos e ele verbaliza aquilo, ele está decodificando aquilo, ele transforma em som aquele código escrito. Isso significa codificação e decodificação. Só que, quando a pessoa chega no nível alfabético, muitas delas chegam somente decodificando. Sabe aquele aluno que ele lê sem entonação, sem nada, e ele não entende, aí você fala, o que você entendeu? Nada. A criança vai fazer uma prova, vai fazer uma atividade, ele sabe ler, mas ele não entende nada, ele não interpreta. Isso é o que a gente chama hoje de analfabetismo funcional, e isso é muito sério. Então, quando eu falo de que hoje o nosso maior problema na educação é a qualidade, a gente está relacionando diretamente ao analfabetismo funcional. Procurem sobre isso, para vocês verem como esse tema é muito discutido, né? A Rê falou que sobre o silabário, o que você acha sobre o silabário que é construído com a criança? Trabalha alguma palavra e vai montando ele. Como que é, Rê? Peraí, deixa eu só entender. Um silabário que é construído com a criança. Qual a diferença, Rê? O que você acha, amor? E você foi minha aluna e você tem muitos resultados. Inclusive, está com o primeiro ano, passou no concurso público. Você sabe disso. Construir, o que eu gosto de construir com a criança? Por exemplo, eu quero trabalhar o alfabeto com as crianças e eu amo quem faz essa prática, tá?
Ela coloca a letra A, por exemplo, e ela pede para a criança, já falei isso para vocês, inclusive, para a criança identificar imagens que comecem com a letra A. Então, olha como a criança vai parar e pensar: avião, abelha, abacaxi. Com B, banana, biscoito. Mas ela tem que parar e tem que localizar essas imagens. E a gente vai colando, deixa a letra grande ali no meio e vai colando as imagens. E aí a gente constrói o alfabeto com a criança, pensando nos sons, pensando em tudo isso. Olha, isso é muito rico. Certo? Isso é maravilhoso. Melhor do que vocês colocarem lá o alfabeto. Algumas salas já até tem. Agora, construir um silabário com qual sentido? Construir uma palavra, tudo bem. E eu estava até dizendo, com as hipóteses pré-silábica e sem valor, faz muito sentido a gente construir palavras com a sílaba inicial. Aí deixa eu explicar isso aqui para vocês, gente. Ó, por quê que faz sentido para essas crianças? Presta bem atenção no que eu vou falar agora. É assim, ó. Pré-silábico e sem valor, ele não tem ainda consciência de nenhum som. Ele até sabe, às vezes, que as letras existem, mas o repertório até, inclusive, é pequeno. Tudo bem? Quando você oferece para eles, quando vocês pedem para eles escreverem, por exemplo, o silábico sem valor, ele vai colocar qualquer letra aleatória. Não é isso que acontece? Deixa eu só... Peraí, gente, que eu perdi o foco aqui, que eu tô lendo uma mensagem. Não fique, Tati, com dó. Eu só vou ler aqui porque eu realmente perdi o foco. Peraí. Verdade, eu tinha alunos durante meu estágio que conseguia ler a letra solta, mas não conseguia ler a palavra, apenas conhecia as letras. Ou junta, né, bonita? Isso é a decodificação, vai juntando e lendo. Muitas vezes vemos o aluno sair do Fundamental 1 e pro Fundo 2 sem saber ler, interpretar ou saber ler. E isso, e você em letras encontra muito disso, né? Então, o que eu tava dizendo era assim, bonitas. Quando a gente trabalha com a criança pré-silábica sem valor, ela vai colocar letras aleatórias. E não faz sentido eu pedir para ela assim, olha, qual que é o som inicial da palavra macaco? Ela não tem consciência fonêmica. A consciência fonêmica é o último estágio, a última habilidade da consciência fonológica. Ela não consegue pensar assim, ó, macaco, tem 3 pedaços. O primeiro é o ma, mas consciência fonêmica é a habilidade de transformar a sílaba na menor unidade de som. Então, macaco, o ma é a. Ela não tem isso ainda. E nem a gente exigir. Então não adianta a gente ficar perdendo tempo de ficar fazendo a criança montar aquela palavra inteira perfeitamente. Não faz sentido isso, né? Então tem uma sequência pra gente trabalhar aqui com essa criança. Então, ok a gente trabalhar com sílaba porque existe uma regra. Toda sílaba tem vogal. Todas. Isso é uma regra, tá? Então, e a sílaba é muito mais fácil de ser ouvida porque você fala... o som da sílaba é o nome da letra. É muito mais fácil, ó. F é o nome da letra, mas o som é F, né? É isso aqui. A, o nome da letra é A e o som da letra é A. O máximo que a gente tem que... vou contar uma coisa agora que vocês vão cair aí, né? Quantas vogais a gente trabalha com as crianças? Vocês trabalham 5, né? Só que a gente não pode trabalhar só com 5. A gente tem 5 vogais, mas pela fonoaudiologia a gente tem muito mais disso do que eu vou falar, tá? Mais do que eu vou falar. A gente tem A, E, I, O e U. Então, só aqui a gente tem 8. E eu tenho que trabalhar esses fonemas. Porque senão, quando a criança está trabalhando e você pede para escrever, por exemplo, novela, se ela não sabe que o som do E é também, ela vai buscar na cabecinha dela o som mais aberto que ela conhece, que é o A. Ela vai escrever novala, provavelmente. Olha que importante que é trabalhar som, trabalhar tudo isso, bonitas. Por isso que eu falo, quando vocês estão aqui, por favor, venham pro meu curso. Tem que vir, porque é lá que eu ensino tudo isso com muitos detalhes. Então, silábico sem valor e pré-silábico, bonitos, não vou trabalhar com só o som isolado, eu vou trabalhar com a sílaba. Para eles faz sentido, porque primeiro ele escutou a vogal. Se ele escutar a vogal e escrever a vogal, pronto, ótimo, ele já está preparado para ir pro... Se ele usar a vogal, ele já vai virar silábico com valor, rapidinho. Aí depois a gente vai trabalhar só o som das consoantes, mas aí é mais fácil do que você ficar tentando assim. Agora, silábico com valor que ele já conhece muito dos sons, meu amor, se você der uma sílaba pronta, tipo, acha as palavras que comecem com K, você já deu, então ele não precisa nem pensar. Carro, cabeça, às vezes tem até imagem lá no livro, né? Carro, cabeça, cabelo. Já tá muito fácil para essa criança. Então você não tá desenvolvendo. A criança tá estacionada. Lembra que o cérebro desliga, isso é muito fácil. Agora é diferente. Procure palavras que começam com K, com C, com K, né? Então aí sim faz sentido, porque aí a criança vai pensar, o que será?
Mala? Mala tem som de k. Não. Então, não. Qual outro objeto que tem aí? Ah, tem cabeça. K. Então, entendem? Só que a gente vai estimulando essas crianças a fazer isso, com mediação, com intervenção certa. Tá fazendo sentido, bonitas, isso tudo que a gente tá falando? Isso também, Dani, mas é só pensar sobre isso, tá? A sílaba é mais fácil para as crianças pré-silábico sem valor e letras para com valor e tudo mais. Ah, eu quero. Ó, me deram um computador, já que a gente não conseguia imprimir. Eu falei no meu vídeo sobre essa atividade aqui. E, gente, eu vou ter que confessar uma coisa para vocês. Eu estou em alguns grupos bisbilhotando de intrusa. E tem uns grupos que eu sigo que são assim, tipo, grupo de atividades para alfabetização. Mas eu só entro nesses grupos para pegar essas atividades aqui, ó. Para mostrar para vocês e para mostrar minhas alunas. Porque eu já perco muito tempo preparando as atividades, os exemplos para o meu curso. Aí não dá para eu preparar mais atividade ruim. Aí as atividades ruins eu vou pegando nos grupos, vou pegando na internet, né? Para ir mostrando, porque tem um monte assim. Então eu vou mostrar para vocês, ó. Essa atividade, o que a criança... É palavra secreta que chama. Então, a gente tem várias situações. Ou a gente tem, igual tá aqui, ó, tem as letrinhas aqui com as cores. E a criança vem aqui e tem que olhar aqui no número 1. Que palavra secreta será que vai formar aqui? O que a criança faz? Azul, ela vem aqui no azul e pega a letra e coloca aqui. Vermelho, ela vai lá e coloca a letra aqui. E assim por diante. Essa atividade seria uma atividade legal para trabalhar a alfabetização? Não, porque a criança nem tá pensando nem o nome da letra, ela tá pensando que dirá o som. Ela nem precisa saber o nome da letra. É uma diversão isso aqui, né? Eu só olho a cor. Azul, eu copio o que tá aqui, eu nem preciso saber o nome. É só eu copiar. Vocês percebem que é copiar? Ctrl+C, Ctrl+V aqui? Isso é horrível. Porque a gente só tá perdendo tempo. A criança é muito ligeira, as crianças são muito espertas, gente. Então isso aqui não serve. Outra atividade que é muito parecida com essas, às vezes eles colocam uns símbolos. Solzinho, lua. E a criança faz o quê? Aí vamos por aqui, tá lua ao invés da cor, tá uma lua. Então ela vai ver lá no exemplo, no modelo, onde tem uma luinha, ela pega e copia a letra aqui. Estão entendendo, né, que eu tô dizendo? Isso não tá trabalhando consciência na criança. Não tá trabalhando a parte da leitura no cérebro, que é necessária, que eu vou falar depois pra vocês. Confunde tudo. E, na verdade, não é nem que confunde, é só diversão pra criança, entende, Ana? A gente só tá fazendo a criança fazer Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+V. E Ctrl+C, Ctrl+V não desenvolve o que a gente precisa. Ó, que coisa mecanizada. Tudo bem, ela só faz pra entregar pra pro, né? Dizer, terminei. Aí fica aquela competição de quem termina mais rápido e não de quem reflete sobre o sistema de escrita. Esse tipo de enigma e de atividade, ele trabalha com memorização e lógica. Esse é o objetivo. Mas ele não vai trabalhar nem com som, nem com a decodificação. Ele não vai trabalhar com o que a gente precisa falando do cérebro, tá? Bonitas, isso tudo, de verdade, eu falo lá. Eu sei que aqui é um spoilerzinho, assim, né? Sempre as lives são um spoiler de tudo que a gente vai ver lá no curso com profundidade, falando de cada hipótese. Aí eu falo sobre tudo isso. Eu falo de cada hipótese, quais são as atividades que eu tenho que fazer com os meus alunos para eles avançarem de uma hipótese para outra, quais as atividades que fazem sentido, quais não fazem. Eu mostro um monte de exemplos de atividades, eu mostro as atividades que vocês podem trabalhar, como adaptar, como é a base da alfabetização. Hoje mesmo eu conversei isso com as minhas alunas. Então, é muita coisa, muita mesmo. Eu falo que eu sou muito tranquila de falar que eu tenho clareza. Eu muito orgulho, inclusive. Oi, Su! Muita clareza, já que, tudo bem, amada, Virgínia também entrou agora. Eu tenho muita clareza que esse curso é muito completo. Porque eu também, como eu já falei em outros momentos, eu também compro, às vezes, curso para ver como que tá acontecendo as coisas por aí, né? E os cursos vêm fragmentados, eles falam um sobre consciência, um sobre rima, um sobre hipótese, são coisas separadas. E eu vou falar com vocês tudo desde o desenvolvimento oral da criança até a criança depois, alfabética consolidada, como é que a gente vai trabalhar com essa criança. Tudo. Então vocês vão entender tudo, o processo, o cérebro da criança, como que ele entende, por que isso aqui não dá certo. Então eu sou essa professora, tá?
Acha outra atividade aí que eu mandei também? Acho que eu já falei todas, né? Acho que não. Você fechou o computador. Ai, desculpa. Tá me ajudando. Alfabeto com desenho, alfabeto ilustrado, os enigmas e as cores e os caça-palavra tradicional, que são as atividades que eu tinha selecionado. Ah, e essa daí também, daqui. Na verdade, a gente fica aqui a noite inteira, né? Olha essa aqui, ó, também, gente. Olha essa, não tem, já é a sílaba pronta, ó. Olha só, que eu quero que vocês observem. Se não estiver dando pra ver bem, vocês me falam. Ó, tem uma sílaba... Tá invertido, mas dá pra ver bem. Ah, tá invertido pra elas, né? Ó, mas tem uma sílaba aqui, bar, um número 1, aí tem as corzinhas, mas ele não tá dando, só fez as corzinhas pra diferenciar mesmo, os quadradinhos. Mas tem o número 1 com uma sílaba aqui. Esse aqui, o que ele tem que fazer, ó? Ele olha o número 1, vem aqui e copia o ba. 3, vamos ver até que forma aqui. Tá, ba, tá, e o 3 de novo, tá. Essa atividade, ele só vai copiar os... Não podia ter esse número aqui, bonitas. Nem pensar esses números, que aflição. Porque a criança olha para o número, ela não olha nem para a escrita aqui, entendem como tá errado isso daqui? Então, eu posso trabalhar todas as sílabas e pedir para a criança montar, mas nunca sílabas, não trabalhem sílabas com silábico com valor, silábico alfabético. Porque é muito fácil para eles. Tem que ser letra a letra, tá bom? E essas daqui, se for trabalhar, nada de dar o número, ou código, ou cor, ou desenho para eles só olhar ali e copiar. Isso fez sentido para vocês? É igual cruzadinha. Eu sempre conto para minhas alunas. Um dia o meu filho, que hoje tá com 11 anos, tá no 6º ano, no 1º ano ele tinha uma atividade no livro que era uma cruzadinha. E eu fiquei toda feliz. Eu sempre levo pro curso essa atividade. E aí eu falei, ai, que bom, uma cruzadinha, pelo menos, né? Aí eu olhei a cruzadinha, tava assim, ó, era uma cruzadinha de frutas. Na cruzadinha tinha todas as frutas, melancia, banana, melão, sei lá quais frutas, abacaxi. E lá em cima, no banco de palavras, tinha assim, ó, o desenho da melancia e a palavra melancia. O desenho do abacaxi, a palavra abacaxi. O que meu filho fazia? Nem olhava para a palavra. Ele não ficava pensando sobre como que ele ia pensar, que letras que eu preciso, que som, nada disso. Ele ia lá e viu o desenho do abacaxi, o desenho aqui, opa, é essa aqui, Ctrl+C, Ctrl+V. E, gente, ensino tradicional é assim, é Ctrl+C, Ctrl+V, não existe reflexão pra nada. E eu dou vários exemplos no curso, inclusive, sobre a falta de reflexão no processo do ensino-aprendizagem, não só da alfabetização. Eu vou falar na educação infantil, vou falar sobre como são os processos que às vezes a gente olha uma aula e fala, meu Deus, era para ser uma aula boa, mas a professora não conduziu os alunos, e eu vou falar sobre isso também lá na educação infantil. Então, falo sobre muita coisa, tá? Ó, ótimo. Ó, é Marley, né? É Marley ou Marley? Dá. Esses nomes que vocês colocam, eu não consigo identificar. Vou te chamar de Má, tá, amore? Não é legal também. A pergunta dela é assim, ó. Prof, o que me diz sobre aquele alfabeto das onomatopeias? O das onomatopeias é até legalzinho porque você trabalha o som, né? Essa é a ideia. Mas não tem problema vocês trabalharem. É que nem trabalhar em instrução fônica, que vocês trabalham... Tem uns alfabetos no YouTube, por exemplo, que eles cantam as letrinhas. Vocês já viram esses? Eles vão cantando as letrinhas, tipo... A de alguma coisa. Eu não sei exatamente como eles fazem, mas eles vão fazendo as boquinhas e mostrando o sonzinho referente àquilo. Então tem as musiquinhas e tudo mais. O que eu sempre digo... Tem que trabalhar a partir do texto. Por isso que eu gosto de misturar várias teorias. Porque instrução fônica é uma coisa, consciência fonológica e construtivismo é outra. Enfim, então vamos pensar no todo ali. Quando a gente só trabalha isso, a criança... É igual fazer B com A, B. É fragmentado. E aí ela trabalha assim, ó. A, B, K, D. Né? Só ficar trabalhando sonzinhos? Também. Então tá fora do contexto. Pensem que quando a gente está alfabetizando, a gente precisa dar uma função social. A criança precisa ver um sentido naquilo. Ainda mais as crianças de hoje em dia, né? Que são muito ligeiras. Eu falo, tem o mundo inteiro a um clique. Não dá pra gente ficar com essas atividades fragmentadas, que fica maçante. Ela perde o estímulo, o sentido. O cérebro desliga. Tudo aquilo que a gente já falou. Então, bonitas, pensem sempre sobre isso. Faz sentido ou tá fragmentado? Tomem cuidado só com isso.
Porque quando a gente não sabe fazer a escolha dessas atividades, ou quando a gente faz e opta por atividades que não fazem sentido para criança, a gente vai atrasando, emperrando o processo, você fica se frustrando à toa. Por isso que eu sempre digo, o caminho, método, aqui esse método tem uma sequência organizada, pensada sobre a neurociência e entendendo sempre, tem que fazer sentido para vocês. O que a neurociência fala sobre isso? Tá? Eu sempre vou dizer, a neurociência cognitiva, ela não é uma área da educação, ela é uma área da medicina. Eu falo que na pedagogia a gente estuda uma área da medicina. Ela alimenta as nossas práticas, porque ela diz, e hoje é maravilhoso isso, porque ela diz como as crianças aprendem, como o cérebro funciona. E aí, se a gente for pensar no nosso cérebro, o nosso cérebro tem um lado inteiro que trabalha a parte do processamento ali, fonológico e a leitura. Esse cérebro ele precisa ser estimulado de forma integrada, são 3 partes. É a parte do processamento fonológico, a parte do visual, né, dele olhar e ver a forma da letra e o significado. Você precisa estimular e fazer atividades assertivas para que essas 3 áreas se conectem lá dentro do cérebro da criança e aquilo faça sentido. Tem uma reflexão, um ponto de vista formado sobre aquilo. E aí ele abre uma caixinha sobre aquele som, letra, forma, significado, fazendo sentido. E aí ele consegue resgatar cada vez que ele ouvir aquele som ou ver aquela letra de novo. Ele consegue juntar, fazer conexões que tenham sentido para ele. Diferente de tudo que é tradicional, que a gente só trabalha o visual e o mecânico, o motor. Tudo bem, bonitas? Faz sentido tudo isso? Falei que ia ser uma live, né, de meia hora e já estamos aqui há 46 minutos. Mas por que eu tô trazendo isso pra vocês? Lógico, porque eu tô falando muito sobre isso, eu só falo sobre isso. Quem me acompanha na rede social sabe que falar de alfabetização é o meu coração, eu amo falar sobre isso e com sentido, mas porque eu quero que vocês venham pra minha comunidade, quero mesmo. Hoje a gente já tem uma comunidade, a gente tá indo pra sexta turma do método Práticas Significativas em Alfabetização, onde eu me debrucei 18 anos de estudo, de prática, trazendo resultados. Não foi só com a minha prática, eu também sou professora na graduação, tem um monte de aluno aqui que aplicou este método e alfabetizou com menos até de 180 dias, como eu faço a promessa. Eu também já alfabetizava em 4 meses. É que eu falo 180 dias porque vocês estão no começo, né, desse processo. Então, assim, ó, eu trouxe um monte de resultados, inclusive no webinário de quinta-feira, que tá lá no YouTube, vocês conseguem visualizar isso. Mas o que eu quero é que vocês venham, porque isso aqui é só uma pontinha muito superficial de tudo que eu trabalho nesse curso. E o melhor, lá no curso eu dou um monte de ferramentas para vocês, dou a gente que ajuda vocês a estruturarem toda a alfabetização, mapa de sondagem, a gente que vai ajudar vocês a organizarem a sondagem, saberem quantos alunos, como faz agrupamento produtivo, como faço o planejamento. E o melhor de tudo, assim, de tudo que eu ofereço lá, que são 11 coisas diferentes que eu trabalho com vocês, o melhor de tudo, bonitas, é que eu faço o acompanhamento com vocês. Eu sempre falo isso, eu vou continuar falando. Método tem um monte de curso, mas é só um método. É que nem a teoria, a gente aprendeu a teoria, mas na prática a gente precisa de alguém ali ajudando, né? E a gente vê que nem sempre as coordenadoras dão conta de fazer tudo isso, enfim, né? Não vamos entrar no mérito, porque cada um é muito individual. Mas eu tô fazendo isso, tá? Pra mim, faz muito mais sentido. E antes eu só fazia esse curso no presencial, minhas alunas sabem disso. E hoje eu tô querendo levar pro digital, porque eu vejo um monte de aluna formada em AD, um monte de aluna que... professora recém-formada ou professora que tá lá há muito tempo. Hoje os documentos estão falando sobre isso e ela tá lá perdida, às vezes comprando um monte de curso, mas ela não entende, ela não consegue montar as pecinhas do quebra-cabeça. Então, hoje é sobre isso mesmo, tá? E hoje fecha o carrinho e eu sei que tem um valor ali atribuído e eu sei, porque eu também sou professora e sei exatamente como que é a nossa vida e o nosso salário de professor, mas eu tenho um custo muito gigante para fazer tudo isso, é muito tempo de estudo. E eu sei que isso é um valor que agrega muito para vocês. Agrega porque vocês conseguem segurança, conseguem reconhecimento, conseguem se colocar num outro posicionamento frente ao mercado de trabalho, frente aos profissionais que acompanham, às famílias que acompanham. Então, também tenho muito custo, né, para plataforma,
para tudo, né? Que eu venho fazendo essas aulas e investindo para divulgação, para as pessoas me conhecerem meu trabalho também e atrair muita gente. Isso tem um custo gigantesco aqui. Então, sim, eu tenho que vender. Não posso só falar de graça, porque também tenho outras coisas. Mas isso é para vocês, bonitas. Isso realmente eu sei que é uma metamorfose quando eu falo. As minhas alunas estão aqui que fizeram PSA comigo. A Rê é uma delas, ó, maravilhoso o curso, super vale a pena. Então, qualquer coisa que vocês colocarem aqui para mim, eu vou dizer, amada, eu tenho alunas que fizeram isso, tá? Vai pedir o cartão emprestado para alguém da sua família, vai fazer. Eu sei, eu não consigo fazer de graça e infelizmente também não consigo fazer boleto porque não sou eu. É a plataforma que a gente escolheu que só oferece Pix ou cartão de crédito ou boleto à vista. Boleto à vista. Mas é a plataforma, senão, se eu tivesse esse poder, eu faria como no presencial, muitas vezes eu fiz contrato, e enfim. Mas a gente não consegue. Mas de verdade, gente, venham, porque vocês vão ser muito queridas, vão ser muito bem recebidas. Eu sou uma professora que dou realmente atenção para as minhas alunas, então venham, que vocês vão amar muito. A gente pode dar bônus extra. Mais 2. Mais 2 bônus. Depois não dá conta. Ó... os bônus extras são o kit de alfabetização, que é aquela caixa de madeira com vários recursos, o livro paradidático e tudo, e vários jogos, e sussurrofone, pote de letras móveis. Esse é um dos bônus. Uma mentoria individual comigo, era isso que a gente tinha oferecido, né, para as alunas primeiras? Isso. Uma mentoria individual comigo. E o curso de inclusão. Ah, e o curso de inclusão que ensina a fazer, que hoje eu vendo também, né, que é um curso sobre como fazer o plano de ensino individual para os alunos e tudo mais. Então, bonitas, é isso. Eu vou deixar o convite. O link para acessar o curso tá lá na bio. Essa é a última chance que vocês vão ter, porque realmente hoje a gente vai fechar o carrinho. Quem entrou tá aqui na comunidade. Quem não entrou, a gente não pode fazer muita coisa. Mas se vocês tiverem ainda dúvidas, não quiserem colocar aqui, mandem para mim no direct. Quem tá lá no grupo de professores, manda pra gente. Tem lá os administradores, tem várias pessoas que estão trabalhando aqui comigo que me ajudam muito. Então, conversem com eles, chama. Do grupo, não sei se você já falou do grupo, né, que as professoras... E a gente tem uma comunidade, isso mesmo, Rê. A gente tem uma comunidade de professoras que só falam de alfabetização, professoras que têm vários resultados, que estão escrevendo um capítulo de livro. Então, todo mundo que tem resultado, eu vou trazer, né, porque isso é uma novidade, a gente começou com isso agora. Então, elas estão escrevendo o capítulo de livro, a gente vai publicar. Então, a gente dá ainda isso, né, uma publicação de livro no nome da professora. Isso dá mais segurança, mais credibilidade para o trabalho de vocês. Então, assim, são muitas coisas ali, gente. Quando a gente está numa comunidade, num ambiente que todo mundo fala a mesma língua, a gente sai daquele ambiente das professoras que falam só mal, que não adianta a gente ficar criticando a educação, gente. Tá dado, é essa educação, a gente só não pode cruzar o braço, né? A gente só não pode fazer que, não é minha culpa. A gente tem que se sentir responsável por tudo isso, porque nós escolhemos ser professoras e a gente vai fazer o melhor que a gente puder. Então é isso. Caramba, que top, não tem como deixar para próxima. Isso, venha. Então só vem, e o que vocês tiverem de dúvidas, só manda lá. Maria, Dona Maria, Maranhão, gente, essa bonita, que tá me acompanhando já há um tempo. Quero você na minha comunidade, viu, bonita? Quero muito. Venha, dá um jeito aí. Vai falar com alguém, com o chefe, com o marido, com a irmã, com a mãe, com o pai, com quem tiver aí, e vem pra nossa comunidade. Vocês não vão se arrepender, gente. Vou esperar por vocês. E aí? Tudo bem? Então, um beijo pra você. Já intimei, né, Maria? Mas de verdade, venham mesmo que vocês vão gostar muito. Vai ser uma metamorfose, como eu digo. Bonitas, um beijo pra vocês. Fiquem bem, fiquem com Deus. Estamos aqui pra vocês. Qualquer coisa, manda lá no direct. E eu espero vocês. Hoje o carrinho fecha 11, 23 e 59. 59. Tem até 23,59, Maria, para conseguir o cartão. Aê, bonita. Ai, era a Marta, do Projeto Curiuquinha? Muitas alunas bonitas, me perdoa. Amanhã, bonitas, vocês já estarão na comunidade, tá? Renata, Dani, Tati, que estão aqui, que eu vi que são minhas alunas, já recebam essas minhas alunas novas, tá? Vamos lá, vamos com tudo. E é isso, bonitas. Gente,
Beijo, até a próxima live. Alunas novas, até... A Laura, verdade, bonita. Ó, até amanhã, então, que a gente já vamos para a comunidade nova e a gente se vê. Quem tá entrando agora, assiste a live e vem, que é a última chance de vocês fazerem parte dessa comunidade incrível de professores alfabetizadores com base em neurociência e base com evidências científicas, comprovado. Vai ser muito legal. Eu também tô ansiosa. Beijo, gente. Até mais. Até a próxima. Obrigada.